David Ricardo é negociado com Dinamo de Moscou na Rússia e zagueiro não atua mais pelo Fogão. O negócio foi concretizado. Vamos falar sobre esta transferência que revolta e parte da torcida do Botafogo, mas será que eles têm razão aí em toda esta reclamação? Vamos analisar com fatos o que foi esta negociação e o que ela significa para o Botafogo. Transferban está para cair, meu irmão. Negociação com o Atlanta está bem encaminhada e as cornetas procuram aí a próxima narrativa para menosprezar o trabalho que vem sendo feito aí no Botafogo de futebol e regatas. Meu irmão, vamos falar sobre isso. Já chega deixando o like aí no canal e se inscreva aí caso você goste desse tipo de conteúdo. Vamos falar aí sobre Botafogo, meu irmão. Então, antes de mais nada, dá aquela moral, porque hoje tem muito assunto interessante pra gente falar aí, meu irmão, e vamos começar falando sobre David Ricardo, que em fevereiro de 2025 foi adquirido pelo Botafogo, sabe por qual valor? 1,8 milhões de dólares na época, 11 milhões aí de reais. Foi vendido agora, em janeiro de 2026, 11 meses após, por 6 milhões e meio de euros, aproximadamente aí 41 milhões de reais na cotação atual. Um detalhe, 80% dos direitos apenas, 20% fica para uma possível venda futura do Botafogo. Vamos calcular quanto foi essa margem de lucro? Um investimento aí de 11 milhões de reais para uma receita de 41 milhões de reais, a gente está falando aí de um lucro bruto de 30 milhões de reais, meu irmão. Cerca aí de 6 milhões de dólares, né? Uma margem de lucro aí de 72%, né? O jogador valorizou aí quase 3 vezes, mais que 3 vezes aí, na verdade, né, o seu valor inicial. Ou, em outras palavras, Botafogo triplicou o seu investimento em um ano. Triplicou o investimento em um ano. Vamos falar um pouco sobre o jogador David Ricardo. Então ele chegou aí no começo do ano de 2024, tem 23 anos, tem 23 anos e vai fazer 24 no fim deste ano. Chegou aí como reserva em 2025 e só foi ganhar uma sequência de titular após as lesões dos zagueiros. Vamos lembrar que o Caio Pantaleão, que era titular no Mundial de Clubes, então as lesões de Bastos e Pantaleão possibilitaram aí, né, a sequência de jogos como titular e ele terminou o ano com 26 partidas em 29 jogos, sendo que sem as ausências dos zagueiros, né, machucados, essa titularidade não estaria garantida. Não estaria garantida. Ele veio na condição de ser reserva, né? E isso vai dando um pouco aí do cheiro desta negociação já. E eu gostaria de fazer uma comparação com vocês aqui, porque a gente ouve falar assim, pô, mas e o dinheiro do prêmio? O Botafogo ganhou muito com premiação nesses últimos anos. Rapaziada, o Botafogo, quando ganhou a Libertadores, ganhou aí 23 milhões de dólares, tá? 33 milhões de dólares no total do torneio. Mas segundo o lance, o clube recebeu, dessa final, ele repassou 40% aí para os jogadores. Ou seja, ele ficou aí com 60% do total. Então o lucro de 6 milhões de dólares obtidos na venda correspondem a 23% deste prêmio bruto da final da Libertadores. E se a gente considerar o montante líquido, a gente está falando aí de 13 milhões de dólares. Ou seja, a gente está falando de quase 50% de lucro, do lucro que a gente conseguiu na Libertadores, na final da Libertadores. Foi o que a gente conseguiu com a venda só de David Ricardo, um zagueiro que veio para compor elenco no ano passado. E aí eu ouvi a seguinte narrativa também, né? Pô, ele poderia se valorizar e ser vendido por um preço ainda maior. Primeiro, o Botafogo manteve 20% do jogador. Se ele se valorizar, como dizem, o Botafogo vai ter participação nesta venda futura e ele vai jogar, né, na Rússia, que é apesar de estar com as sanções lá e não poder jogar as grandes ligas, pode se valorizar sim. Existe o Zenit lá que compra todo mundo que se valoriza. E existe o risco também dele desvalorizar muito. Ele não jogar e não corresponder. Quem é que garantir, quem é que vai fazer essa previsão que o David Ricardo, se estivesse no Botafogo, seria vendido por muito mais? Cara,
a gente está numa situação, o clube está numa situação que a única forma dele fazer dinheiro de maneira consistente é com a venda de jogadores, visto que a gente ainda não tem uma estrutura de base que nos permite, é um trabalho que precisa de mais tempo, é um trabalho que vem sendo feito. Então, de maneira imediata, e quando a gente está falando de ganhar títulos, mais de metade da premiação vai para os jogadores, quase metade da premiação vai para os jogadores. Então a gente está falando que é uma das melhores maneiras, uma das únicas maneiras de fazer dinheiro que o Botafogo tem hoje. Ah, mas e vai receber o aporte lá, né, dos investidores? Isso aí não deveria resolver o problema financeiro? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, meu irmão. Não é porque o Botafogo está recebendo um aporte que ele tem que deixar de fazer bons negócios. E por todos esses motivos aí que eu citei aqui, né, neste vídeo, indicam que foi uma boa negociação no Botafogo. Uma negociação importante. Um zagueiro que veio aí com status de reserva, ganhou a vaga por lesões dos titulares, assumiu realmente a vaga, fez um bom campeonato e está sendo vendido com uma margem de lucro espetacular. Botafogo já está atrás aí de novos zagueiros, trouxe aí zagueiros jovens. Ah, mas o Ítalo era da segunda divisão de não sei aonde, da liga de não sei aonde. Meu irmão, quem é que falaria que o Montoro jogaria o que está jogando? Quem é que falaria que o Barreira jogaria o que está jogando? A gente tem que confiar um pouco mais nos nossos scouts. E o Botafogo, com certeza, vai ir atrás aí de jogadores para substituir o David Ricardo. Ainda mais que o novo técnico Martin Anselmi joga com 3 zagueiros. Outra coisa também importante, Martin Anselmi com certeza teve que dar o seu ok para esta negociação. Uma vez que ele está vendo os treinamentos e está vendo o potencial e o que ele pode fazer com cada jogador, ele com certeza aí liberou o David Ricardo também. Então, meus amigos, não é porque o Botafogo está recebendo um aporte para resolver o Transferban que a gente não tem que deixar de ser uma empresa lucrativa. E eu não acredito que foi uma venda que o David Ricardo tenha sido mal precificado. Foi muito bem precificado. Foi uma excelente margem de lucro que a gente conseguiu e os números estão aí para provar isto. Quem é que triplica o investimento dentro de um ano por um jogador que metade do ano não foi titular, não jogou praticamente? Então, bom negócio aí do Botafogo, que tá para resolver aí o Transferban também. E aí é engraçado, porque a mesma pessoa que reclama que o Botafogo tá devendo, que o Botafogo não tem dinheiro, reclama também da venda de um bom jogador por um bom preço. As pessoas, elas têm que se decidir, meu irmão, do que elas vão conectar. Mas eu acho que falta um pouco de coerência. É isso que eu acho. Acho que as pessoas, elas estão num momento com o Botafogo que elas estão gostando de reclamar, né? Estão reclamando por tudo que acontece e acabam fechando os olhos para o bom trabalho que vem sendo feito, sim, né, neste período todo aí. Botafogo, quando a gente olha para o elenco, é um elenco bom, é um elenco com boas peças que pode dar um time bom. Lógico, está um pouco desequilibrado. Eu acho que a frente ali do Botafogo tem jogadores de mais qualidade do que ali atrás. Ali atrás, se a gente tiver uma lesão, mais uma lesão aí de zagueiro, a gente não sabe como o Bastos vai voltar fisicamente, a gente não sabe aí, né, como é que vai ser essa situação. A gente vai ter que improvisar, talvez o Newton, talvez o Alan. Parece que o Newton já até treinou aí nesta posição de zagueiro. Então, assim, a gente precisa sim de reforço, mas quando a gente olha para o time do Botafogo, e outra, falaram que Montoro seria vendido, que Barreira seria vendido, né? E o Botafogo, se estivesse mal das pernas, como tentam aí todos, né, pintar, ele teria se desfeito aí dos seus melhores jogadores, dos seus jogadores mais valorizados. Isso simplesmente não aconteceu, para aí os cornetas sangrarem muito, meu irmão, e ficarem procurando aí a próxima justificativa para meter o pau num trabalho que é bem feito e talvez aí por ouvir narrativas, né, que vem aí de parte de setores aí da imprensa, eles acabam associando para eles este tipo de narrativa e eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, na hora de analisar, para a gente ter a nossa opinião em cima dos fatos, né? Então, a minha opinião em cima deste fato, desta venda, é que foi uma boa venda. Sim, Botafogo precisa de peças de reposição e eu confio que o nosso departamento aí de futebol vai trazer estas peças, tá bom, meus amigos?
Então, rapaziada, sobre esta notícia, era isso que eu queria conversar um pouco com vocês. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Sei que muitos gostam aí do David Ricardo, né? Mas os negócios precisam ser feitos, meus irmãos. O Botafogo, ele precisa ser um time com uma margem de lucro crescente, precisa ser um time que faz bons negócios, né? E eu acredito que isso vem sendo feito, tá? Não é de hoje. A gente pode olhar para trás aí. Tiquinho Soares foi vendido para o Santos e veio o Jair, que também foi vendido por um bom dinheiro. John também, a gente conseguiu uma boa margem de lucro nele. O próprio Júnior Santos e jogadores que quando saíram não performaram tanto assim. Quem está lá no dia a dia, principalmente, vai saber quais negócios podem ser feitos e quais negócios é melhor segurar mais um pouco, né? Eu acredito muito no departamento e no trabalho que vem sendo feito no Botafogo e eu acho que poucas pessoas estão enxergando que este momento do Botafogo, de um pouco mais de pés no chão, de não sair gastando com contratações mirabolantes, é um momento interessante, é um momento que o Botafogo está fazendo dinheiro aí com os seus jogadores, né? É um momento de fair play que está chegando no Brasil e o Botafogo tem que ser adequado ao que é necessário para esse fair play, sempre aumentando o seu faturamento, sempre aumentando aí a sua receita ano após ano, desde o início da SAF. Hoje o Botafogo é um clube que tem recurso e está investindo em infraestrutura, tem excelentíssimos jogadores de seleção, Alex Telles, Vitinho, né, meu irmão? Pô, Alexander Barbosa, são pilares aí que as pessoas esquecem. O Alex Telles fez gol em final de Libertadores, pô. Olha o Montoro aí, jogador praticamente pronto, tá brilhando aí no nosso futebol. Meus irmãos, estas são as notícias aí, principalmente sobre esta de David Ricardo. Esta é a minha opinião com relação à venda do jogador, uma excelente venda, uma venda importante para o nosso clube, para a valorização do negócio Botafogo, e eu não acho que a gente conseguiria um valor muito maior do que esse, sendo que ele jogou apenas praticamente 6 meses no Botafogo e a gente triplicou o valor de mercado dele, cara. Excelente negócio, agora é partir para mais negócios lucrativos para que o Botafogo possa vir a ser um clube de que ande com as próprias pernas de maneira saudável, porque hoje ele não é. Hoje ele precisa ainda investir muito e fazer bons negócios, e essa, meu irmão, foi um excelente negócio, porque ninguém pode garantir que o David Ricardo ia arrebentar este ano, né? Acho que a gente ia ser campeão de tudo e ele ia ser vendido por 30 milhões de euros. Ninguém pode garantir isso, meu irmão. A gente precisa fazer bons negócios em momentos oportunos e foi exatamente isso que foi, para mim, a venda de David Ricardo. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, seja a sua opinião contrária, seja a sua opinião parecida com a minha. É sempre importante a discussão para a gente, né, falar sobre Botafogo. Aqui é um espaço democrático e acho que todos merecem ser ouvidos. Essa é apenas a minha opinião. Rapaziada, espero aí que você tenha uma excelente semana. Tô de férias aqui, curtindo pra caramba. 35 anos recém-completados, estou com meu gatinho. Espero que a gente se veja por aí. Amanhã tem fogão. Vamos voltar aí a fazer nosso react, né? Live de intervalo, live de pós-jogo, react aí de rivais secando. O futebol vai começar e apesar da gente jogar com os garotos sub-20 que inclusive tá dando um show aí na copinha, né, meu irmão? Foram poupados alguns jogadores porque parte também vai jogar o Carioca, vai ser uma loucura. Vamos torcer muito pra nossa molecada representar, meu irmão. Campeonato Carioca vai ser um campeonato de tiro curto também, 6 joguinhos, meu irmão, os 4 primeiros classificam, a gente não deve ter problema esse ano para passar para as fases finais, e aí vamos ver. O importante é não estourar os jogadores em pré-temporada. Não coloco Bastos para jogar esse Carioca. Deus me livre a gente perder um jogador tamanha importância que ele tem. Cara forte, um cara parrudo, um cara que se cuida muito. Tenho certeza que este ano vai ser o ano dele. Rapaziada, é isso, vou ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.